Bom dia! Vamos lá para mais uma aula. Hoje é mais rápido. Uma aula sobre dentista. Pare de estudar só dente, senão você vai ter problemas. Ontem eu falei sobre perfil comportamental. Se você não assistiu, é a chamada Live Ouro, que está no ar no IGTV. Provavelmente no final de semana eu vou editar e tentar cortar, mas não é uma promessa não. Ela está no ar no IGTV já. E hoje eu vou falar só mais um pouquinho sobre dois tipos de perfil comportamental, que ontem eu falei um pouco mais superficialmente dos 4, hoje eu vou falar um pouquinho mais de 2 e amanhã mais de 2 para encerrar a semana de autoconhecimento, tá certo? O que é perfil comportamental? Você tem que assistir lá, mas na verdade, resumindo, são comportamentos que fáceis de ser observáveis, né? E que seus pacientes estão dentro desses 4 tipos de perfil. Você está dentro desses 4, sua mãe, seu pai, sua família, está todo mundo dentro desses 4 tipos de perfil de comportamento. E o jeito de interagir com cada perfil é bem diferente. E cada perfil funciona de um jeito. Você entender isso ajuda você demais na sua carreira e em tudo na sua vida. Então ontem eu falei sobre os 4, que é o perfil dominante, influente, estável e conforme. E hoje eu vou te falar um pouquinho mais do dominante e o influente. Para quem não assistiu ainda, basicamente o dominante é aquele dentista mais enérgico, mais acelerado, que tem uma paciência um pouco menor do que a média. Eles não gostam muito de detalhes, eles querem tudo para ontem. E o paciente dominante é parecido. E o segundo perfil que eu vou falar hoje, que é o influente, é aquele dentista mais sociável, carismático, que gosta de dar bom dia para todo mundo. Se ele entrar no lugar e alguém não der bom dia para ele, ele acha que a pessoa não gosta dele. Já o dominante não está muito preocupado com isso. Então o influente é mais de relacionamento, é mais extrovertido, brincalhão, piadista e fala mais. Resumindo bastante, mas na última live eu explico com mais detalhes. Comecei domingo essa semana de autoconhecimento. Domingo eu falei sobre o equilíbrio de misturar os talentos com as paixões e com que você pode ganhar dinheiro com isso, que é uma ferramenta chamada ponto ótimo de vida. Você tem que encontrar isso aí. Domingo eu falei disso, minha cola. Segunda eu falei de talentos mais profundamente. Terça dos valores, o que realmente te motiva. Praticamente todas as escolhas que você teve na vida foram baseadas nos seus valores, queira você ou não. Mas depois que você conhecer os valores, você vai entender. Tá no IGTV também. Ontem eu falei de perfil e hoje dominante e influente. Vamos lá. Hoje vai ser rápido. Se você assistir depois ou se assistir no YouTube e tal, quero que, se fizer alguma coisa sentido aí, se você se reconhecer algum paciente, se reconhecer algum parente seu, dá um coração, curtir, só para eu saber que se vocês são mais dominantes aí, ou influente. O dentista dominante. Como eu já falei algumas características dele, né, ontem e agora. E ele tem pontos fortes e pontos que precisam ser desenvolvidos. Todos vocês que estão assistindo, você que está assistindo aí, você tem pontos fortes que ninguém tem, né? Assim, tipo, você é único e especial e você tem qualidades que o seu perfil prestigia. E às vezes você não está tendo muito resultado, não está muito feliz, porque você está tentando colocar seus esforços. Você está colocando seus esforços em coisas que você não é tão bom. Isso gera muito esforço para pouca performance. Então, eu vou te falar seus pontos fortes agora. E o ideal é você alinhar sua carreira com eles, tá bom? Só assim que a pessoa realmente tem um sucesso bem acima da média. Se você descobrir seus talentos, e não só descobrir, você tem que trabalhar duro para melhorar os seus talentos.
assim você virar um ponto de referência, os seus talentos se transformarem em ponto forte para você. Porque se você não trabalhar os talentos, como eu falei segunda-feira, você morre com talento, você morre com potencial e nunca virá uma potência. Pontos fortes do dentista dominante. Assertividade, então ele é muito seguro na hora de falar, ele passa segurança para o paciente. O paciente precisa de segurança, né? Decisão rápida. Muito bom essa qualidade muito boa essa qualidade para empreendedores. Então você, dentista dominante, você tem um perfil mais de comando. É uma pessoa que faz acontecer, tira os projetos da cabeça mais rápido e põe logo na prática. Enquanto muita gente sonha, você vai lá e faz. Então, decisões rápidas é um grande talento seu. Você não precisa de muitos argumentos para poder tomar uma decisão boa. Tem outro tipo de perfil que eu vou falar amanhã, que ele precisa analisar muito, olhar quem já fez, pesquisar. Quando vê, já acabou. A onda passou, né? Então você tem essa qualidade, você decide rápido. Normalmente, quando vai precisar de uma decisão mais rápida e acertada, o ideal é que ficasse com você na sua clínica aí. E o seu paciente também, né? Se ele for dominante, ele decide rápido. Então, se ele sair do seu consultório e ele não fechou o orçamento, dificilmente ele vai fechar, porque ele tende a decidir no mesmo dia. Ousadias. Vocês são ousados. Dentista dominante, eles são ousados, como eu falei. Eles fazem acontecer. Liderança é um ponto forte dele, né? Quando tem algum trabalho em grupo, ele naturalmente toma a frente, ele lidera. É uma coisa natural dele fazer ficar à frente, liderar. Ter o dom para liderar é uma qualidade. Como eu falei, precisa ser trabalhado para virar realmente um ponto forte. Mas é uma qualidade que você tem, se você for dominante. Fazer acontecer, eu já falei aqui um pouco sobre isso. Então, dentista dominante, você tem o grande talento de comandar equipes, de tomar decisões rápidas, principalmente de negócios aí, né? Porque a gente está falando aqui de consultório, de gestão também. Então você tem essa qualidade. Tenta prestigiar a sua agenda de modo que coloque você em comando de equipes, que tenha metas desafiadoras. Você sem desafios, você fica desestimulado. Então você tem que estar sempre em novos desafios. Agora eu vou falar seus pontos que precisam melhorar, porque todos nós temos pontos que podem atrapalhar a gente na caminhada. Vou falar os possíveis pontos que estão te atrapalhando para você ir para o próximo nível da sua carreira. Primeiro, se não tomar cuidado, tende a ser mandão e impaciente. Você tem o dom de comandar, né? Mas às vezes os outros percebem isso como aquela pessoa que é mandona, né? Dá muita ordem e tal. Então você tem que ter a inteligência emocional ali para saber ficar no ponto certo ali, sem exagerar, porque isso pode ter problemas de relacionamento interno ali em sua casa, ou na sua clínica, ou no seu ambiente de trabalho. Querem tudo para ontem, e por isso, às vezes, podem atrapalhar regras e até pessoas mesmo, né, que estão acima na hierarquia da empresa. Então, as regras são feitas, né, baseadas em coisas que já deram certo. E é tipo uma receita de bolo. Às vezes o dominante não tem paciência para seguir essa receita e atropela. Às vezes dá certo, ele cria um negócio novo e às vezes desanda o bolo, né? Vai solar o bolo. E se você é dominante, você sabe o que eu estou falando. Você tem a receita lá para botar 3 ovos, tanto de farinha, tanto de... Você às vezes não tem paciência e pega e vai colocando, usando seu instinto, né? Vai jogando dentro as coisas. Às vezes dá certo e às vezes não. Então, às vezes você peca no planejamento. Um calo que você tem aí é o planejar. E isso não é o seu ponto forte. E eu sempre falo que o ideal é você prestigiar seus pontos fortes e tentar delegar o máximo possível os seus pontos fracos, que no seu caso é o planejamento por acaso. Então você tem que saber o mínimo de planejamento aí para não te atrapalhar,
Mas você, se quiser contratar o outro perfil que eu vou falar amanhã, que é o estável, para fazer um planejamento junto contigo, vai facilitar as coisas. Outra aqui, não calcular riscos. Como eu falei agora, né? Como tem muito planejamento, às vezes não calcula risco, ele vai que vai, faz acontecer e às vezes não dá certo, porque faltou ali pensar melhor, calcular melhor. Isso aqui se você assistiu Ser Dominante, eu te dei algumas dicas do seu ponto forte e do seu ponto de melhora. Os seus pontos fortes são os seus talentos, que você pode assistir na aula de segunda, como é que você usa melhor seus talentos. Tá no IGTV. E os pontos fracos você tem que melhorar eles para eles não te atrapalharem e não ficar te segurando aí no patamar profissional que você está hoje. Senão você não consegue subir, né? Se você não prestigiar seu talento e não melhorar seus pontos fracos, você fica estagnado, tá bom? Agora, se você não é dominante, está assistindo isso aqui, se você for atender um paciente dominante, se você não for dominante, normalmente esse paciente ele é muito diferente de você no sentido de ritmo. Ele é muito acelerado, ele chega falando mais alto, ele tem pressa. Se você é ortodontista, como eu, ele fala, quando é que eu vou tirar esse aparelho, não sei o que, ele já chega assim, nem dá bom dia às vezes. Eu estou aumentando aqui, né, para fácil entendimento. O dominante é uma pessoa educada e às vezes tem um mal educado, assim como todos os perfis, né? Mas ele é bem enérgico. Bom dia, Valdir. Hoje eu estou falando aqui, Valdir, de perfil comportamental, de quando você atende pacientes mais acelerados. Então você, se tiver um paciente desse na sua cadeira, você tem que ser o mais objetivo possível, o mais rápido possível. Eu dou uma aula normalmente, só que a aula dura 4 horas de duração, de tudo que você pode conversar, como você conversa com ele e tal, com todos os perfis. Mas basicamente é isso, tentar ser objetivo, ir direto ao ponto, não enrolar muito e sempre trabalhar com ele coisas ligadas a custo-benefício. O que ele vai ganhar com isso, o que ele vai deixar de perder, porque ele é muito, muito ligado a custo-benefício. Então acelera, seja objetivo e fale de custo-benefício. Isso é o mínimo que você precisa saber para conversar com o paciente dominante, aqueles mais acelerados, mais enérgicos e que chegam chegando, tá certo? Se tiver alguma dúvida aí sobre dominantes, manda para mim via mensagem aí que eu te respondo, ok? E vamos falar do influente hoje, que é o segundo perfil comportamental. Já expliquei ontem um pouco sobre ele e hoje eu vou falar mais ponto forte e ponto fraco. Ponto forte, sem dúvida, é a comunicação. São pessoas que são muito boas de se comunicar. Bom dia, Guilherme. São pessoas... O dentista influente é aquele dentista que se comunica bem, que é bem carismático, simpático, brincalhão. Ele é muito criativo também. É um ponto forte dele, a criatividade. E isso aí nesse mercado de marketing, né? Ajuda pra caramba. Ajuda em tudo a criatividade, né? Mas no marketing é bem legal que ele consegue, primeiro, que se comunicar bem, segundo, ter novas, para sair da mesmice, né? Ele é bem criativo. Outro ponto forte é o network que ele tem. Ele conhece, normalmente tende a conhecer muita gente, em todos os tipos de gente ele se dá bem, então ele navega em todos os círculos ali, e às vezes ele consegue, quando quer alguma coisa, ligar para um, ligar para outro. O network ajuda bastante ele, a facilidade de fazer um network em relação aos outros perfis. Motivadores, eles são aquelas pessoas animadas, otimistas, que são boas para motivar a equipe. Então, se você é influente... bom dia, doutor Lucas. Vim dessa aula exclusiva para você, hein? Eu estou falando aqui, por acaso, do dentista influente. É aquele dentista parecido com você, simpático, comunicativo. Doutor Lucas, você já assistiu a aula de perfil comportamental? Vai assistir aqui um trechinho, então, de 5 minutinhos. Dentista influente, aquele bom de comunicação, bom de convencimento, ele sabe ter uma naturalidade para persuadir o próximo,
eles são criativos, tem muita criatividade na hora de bolar alguma coisa, alguma campanha, algum texto, qualquer coisa que exija criatividade, beleza, ele vai sair na frente em relação à criatividade. Network, que ele tem facilidade de se conectar, e são muito animados. Então, de uma forma prática de consultório, se você é dentista influente, então prestigie seus pontos fortes, que é a comunicação, esse otimismo que você tem, mas principalmente a comunicação. Então você vai mais para as redes sociais. Lembra que eu falei na segunda-feira sobre os talentos, que são os potenciais que você nasceu? Mas não quer dizer que é potência. Potencial precisa ser trabalhado para virar uma potência. Não é fácil, você tem que descobrir o seu potencial, que é o seu talento, e trabalhar nele para ele virar realmente uma potência, senão você morre com potencial. E o dentista influente é isso, você nasceu com o dom de se comunicar muito acima da média. Agora, se você não estudar comunicação, por exemplo, essas aulas que eu estou dando de perfil, para você conhecer o outro tipo de perfil e você saber falar a língua dele, não a sua. Então, o dentista influente ele tende a ser muito brincalhão no consultório, muito piadista, muito informal, tá? É uma tendência que ele tem. Lógico que com a experiência você vai moderando isso, mas isso é uma dificuldade se você pegar um paciente dominante ou conforme, que eles são mais informais, eles não gostam muito de intimidade, você quebra um pouco de conexão com ele e vendas é conexão, né? Pontos a melhorar. Agora eu vou falar os pontos de atenção. Pontos de atenção são aqueles pontos que se você não melhorar eles pelo menos um pouquinho, você pode ficar aí com mais dificuldade de ir para o próximo nível na sua profissão. Se você não melhorar os seus pontos fortes, estudar coisas que melhorem seus pontos fortes, que no seu caso é a comunicação principalmente, e se você não prestigiar os seus pontos fracos para pelo menos deixar eles razoável ali, né, para não te atrapalhar, aí você não consegue ir para o próximo nível. Então você tem que ficar atento a isso, tem muita atenção a isso. Então, primeiro ponto fraco aqui do influente, o foco. Começa, para, vai para lá, vai para cá. Tinha um professor meu de ortodontia que ele falava que macaco que pula de galho em galho acaba caindo. Se não me engano a frase foi essa. Então você tem muita iniciativa e às vezes pouca acabativa. Muita iniciativa, eu lembro, porque é entusiasmado, criativo, mas às vezes não tem a consistência e o foco e acaba pulando de galho em galho e às vezes acaba caindo. Isso aqui eu estou lembrando que eu estou generalizando, lógico que tem exceções, mas normalmente está dentro disso aí. O influente tem pouco foco, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e a ciência hoje prova que o multitarefa perde performance, cerca de 20% daquela pessoa que faz uma coisa só de cada vez. Desorganização não é o seu forte. Você sabe disso. Organização não é o seu forte. Então, você precisa organizar isso. Primeiro é o básico, que é o seu material do consultório. E segundo é sua vida mesmo, né? Sua agenda, sua rotina, seu planejamento. Se organize. Terceiro, são maus ouvintes. Eles são muito bons de falar, mas às vezes pecam em ouvir. E hoje a gente sabe que a empatia, a habilidade de ouvir o próximo, é o que deixa o profissional diferenciado no mercado. Então, se você for influente, tente trabalhar essa habilidade aí de ouvir, de ficar quietinho e ouvir o próximo. Não é aquilo de a pessoa está falando contigo, o paciente está falando com você, e você está doido para ele acabar de falar para você voltar a falar o que você quer. Você nem está prestando atenção nele, está só esperando ele acabar de falar para você começar a tagarelar. Isso te atrapalha, tá? Ouve mais que você ganha, tá bom? Agir por impulso. É aquela pessoa que vai no shopping e compra sem querer, querendo. Então o influente ele age muito por impulso. Ele vê uma novidade assim e fala, nossa, achei a solução para minha vida. E vai lá e faz, né? E às vezes quebra a cara, porque não pensou, foi muito empolgação, então tem que às vezes ter essa noção de parar um pouquinho para refletir.
ser mais realistas. Mesma coisa, parecido, né? Ele acha que você tem que ser otimista na sua vida, né? Mas um otimista não bobalhão, né? Ah, tudo vai dar certo e tal. Você tem que ter uma, uma base ali. Então, você tem que ser mais pé no chão. Porque senão, se for o otimista bobalhão, você provavelmente já foi alguma vez na vida, se você é influente. Então, você viu que te atrapalhou, né? Quebrou a cara. Ter informalidade em excesso. É o que eu falei no início. Muito brincalhão, dá tapinha no ombro do paciente e tal, mas eu falo nas minhas aulas, explico com mais detalhes que tem tipo de perfil que eles não gostam muito desse contato aí, principalmente de pessoas que não conhecem, né? Se você bater no ombro dele, ele vai olhar assim, quem é esse cara aqui me encostando? E excesso de piada também te atrapalha. Então, seja brincalhão, assim, na medida certa. O bom humor é um diferencial do profissional, é um talento seu, esse bom humor, mas sem extrapolar, tá bom? E também falar coisas que... Essa informalidade não só com piadas, né? Mas é falar demais. Falar demais e passar do ponto. Em termos de intimidade, tem que prestar atenção nisso. Né, doutor Tiago Bispo? Bom, o influente, como ele é muito ligado a relacionamentos, ele às vezes quer sempre agradar demais. Ele tem o problema de precisar da aprovação em demasia do outro. E isso causa problemas para ele. Dificuldade de dizer não por acaso, por exemplo. Ele tem alguma dificuldade de dizer não por ser baseado em relacionamentos, ele não quer afetar os relacionamentos, então ele acaba dizendo sim para coisas que ele não gostaria de ter dito. E o último aqui eu já falei que é o iniciativa demais e pouca acabativa. Em resumo, se você for um dentista influente, procure ser um pouco mais organizado, o máximo possível que você conseguir. Eu sei que não é o seu forte, eu sei que você tem que prestigiar o seu ponto forte. Eu sou dentista influente, mas eu tenho uma mistura ali de perfil, como eu já falei na live passada, das misturas que existem, mas eu sou mais influente. Então, quando eu fui contratar a minha funcionária, eu peguei o perfil mais organizado que existe. Se você está assistindo aí, Thaís, um abraço. Então, ela me complementa, então ela organiza o que eu não tenho talento natural para organizar. Não quer dizer que eu sou bagunceiro, porque eu tenho um perfil conformidade também junto ali, que é o perfil organizado. Mas se você é um dentista influente puro, que a gente chama, você realmente precisa de ajuda. Então, quando você for contratar, tenha atenção na contratação para complementar alguém para contratar alguém que te complemente e não aquela pessoa parecida contigo. Eu falei hoje um pouco do dentista dominante, os pontos fortes, os pontos fracos, aquele dentista mais enérgico, mais de ação, de execução. Falei do influente, que é aquele mais comunicativo, mais carismático, simpático, gente fina. Não que outro não seja, mas esse é realmente muito sociável, né, o influente. E se tiver alguma dúvida, assista ontem, está no IGTV, que eu falo um pouco de perfil comportamental. E fica me acompanhando, que é um tema que eu mais falo sobre comportamento humano e principalmente perfil comportamental da teoria DISC. E isso realmente faz alguns anos que eu falo e vem transformando aí a situação dos consultórios e de relacionamento das pessoas também. Porque, como dizia Sócrates, já um tempinho atrás, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, gente, continue estudando dente aí, preparo, não sei o que você estuda na sua especialidade, mas conheça a você mesmo. Muita gente tem um estranho dentro de si e isso está te atrapalhando na sua profissão. Atrapalha demais não se conhecer e não estudar pessoas. Às vezes você estuda tudo, mas não estuda pessoas, que é aquilo que você fica em contato 24 horas por dia.
aí não tem o resultado que quer e fica triste. Mas é porque está estudando só um assunto ou dois e está deixando de lado assuntos importantes como o que eu trouxe aqui, o que eu trouxe essa semana toda. Hoje eu acho que é a 10ª live seguida, não sei, tá bom? Encaminha para alguém aí que precisa, que é um dentista influente ou é uma pessoa dominante, influente. Encaminha para ele aí para ver se ele concorda das características, tá bom? Um ótimo dia para você, doutora Priscila, doutor Tiago, doutor Lucas e todo mundo que está aí. Um abraço. Qualquer dúvida, manda no direct.